Irmãos, irmãs, boa noite. É sempre um prazer enorme estar nessa casa, cujo nome já nos indica um caminho. Um caminho para a nossa melhora interior. Um caminho para a luz. E Jesus já dizia que brilhai a vossa luz. Só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com tantas pessoas presentes e aos desencarnados também, que com certeza estão aqui, principalmente para me ajudar. O tema é Irmã Sheila. Irmã Sheila me evoca, antes de começar a exposição, alguma coisa para reflexão no campo da religião católica. Nós, muitas das vezes, talvez, um pouco desavisadamente, falamos, olha, que é isso, santo tal, santo qual. No geral, foram vultos, pessoas que muito trabalharam. Exemplo, Santo Agostinho, São Luís e dentre outros tantos. E nós vamos falar sobre Irmã Sheila, que também teve um período de canonização. Então é importante olharmos que todos, em todos os cantos, tem missionários, tem espíritos para nos ajudar em qualquer que seja o segmento religioso ou não. Sempre há boas almas para trabalhar, para dar mais do que esmolas, para dar realmente condições para o nosso progresso intelecto-moral. Adiante. Encarnações anteriores de nossa querida Irmã Sheila. Próximo. França. Na França. Quem foi Irmã Sheila na França? Adiante. Santa Joana de Chantal. Bom. Nasceu em 28 de janeiro de 1572. Desencarnou em 13 de dezembro de 1641. Chamava-se Joana Francisca. E ela desposou-se, casou-se muito jovem. E depois de ter 4 filhos, o marido dela, o barão de Chantal, desencarnou. E ela deixou o seu tempo para cuidar dos filhos e principalmente do aspecto espiritual. Ou seja, ela aproveitou, entre aspas, aquele estado de viuvez para dar-se ao trabalho da religião. Adiante. São Francisco de Sales. Aí ela encontrando... Ser um bom servidor do Senhor não significa estar sempre em consolação, ficando sempre sem incomodação alguma, sem aversão ou repugnância diante do bem. Significa ser caridoso para com o próximo. Ela conheceu o nosso querido dirigente espiritual na época que ela estava lá, e ela se entregou para a vida do monastério. E ela entendeu exatamente que o caminho estava em ser caridosa, em ajudar o próximo. Agora eu pergunto, que diferença tem isso da nossa doutrina espírita? Nenhuma. A nossa doutrina espírita fala exatamente que fora da caridade não há salvação. Ela chegou à mesma conclusão que a nossa bela doutrina nos convida. E o que mais ela fez? Congregação da Visitação de Maria, em 1610. Em 1610, ela criou essa congregação. Ou seja, ela foi ao trabalho. Ela fez, ela não ficou só no aspecto, vamos dizer, dos estudos. Não que os estudos não sejam indispensáveis, mas ela pôs a mão na massa. Ela não fez como um certo sujeito que falou, se você tivesse o que eu tenho, você não trabalhava. Sabiam disso? Um sujeito virou para o outro e falou, se você tivesse o que eu tenho, você não trabalhava. O outro perguntou o quê? Ele falou, preguiça. Ela não. Ela exatamente fez o trabalho, que aliás foi a mensagem inicial, que o trabalho faz com que aprimore a inteligência.
E ela criou essa bela obra. E que mais que aconteceu? No século XVII, Olha que ontem tinha já. 87 conventos, 6.500 religiosos. Vocês acham que ela trabalhou? Né? E hoje, às vezes, alguém nos convida, fulano, vem fazer uma palestra. É longe. E eu fico pensando em Paulo, andou cerca de 20.000 quilômetros. E não era de carro, não. E depois ele tinha um tratamento vípera, encontrado quase morto, a pedrada nos arredores, né? Paulo e Estevão nos mostram bem isso, não é assim? E nós vamos com carro, ar-condicionado, mas é tão longe. Será que essa facilidade não está nos amolentando demais o espírito? Será que isso não está nos tornando um tanto quanto mornos? Aqueles que, segundo João, seriam vomitados. É para pensarmos. Eu vejo o sujeito pegando um avião, com o celular na mão, e dizendo, não posso falar com você porque eu estou atrasado. Eu fico imaginando, nossa. Naquele tempo, não estou sendo saudosista não, estou falando de relações humanas. Naquele tempo que a gente saía a cavalo, passava uma semana na casa do compadre, ajudava o compadre. Será que não estamos meio perturbados? Nesse momento de progresso, é claro. Mas será que não estamos meio perturbados? Será que estamos fazendo o que com o nosso tempo? Ela fez isso aí. Ó. Ela plantou. Às vezes alguém nos chama, vamos dar um passe. Hoje não dá. Por quê? Eu tenho um compromisso com tal ou qual fato. Não estou falando compromisso relevante, não. Estou me lembrando, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Um vai para a casa de campo, outro vai para o comércio. Será que não temos um tempo mínimo? Será? É para indagar. Não é para nos culpar. É só para ver um ser como esse. Mas adiante. São Vicente de Paulo. Aí ela, 1619. aí ela saiu e foi ter como o seu dirigente, de novo, São Vicente de Paulo. Ou seja, ela estava muito bem dirigida espiritualmente, porque ela também se deixava dirigir espiritualmente. Às vezes os espíritos querem nos dirigir espiritualmente, mas nós somos queixo duro. Nós não temos docilidade. Às vezes na mediunidade a gente não vai. Raul Teixeira conta uma história interessantíssima. Ele no começo da mediunidade e tal, dizer que um dia ele pensou, isso é coisa da minha cabeça. E chegou e falou, hoje no trabalho mediúnico eu não vou dar passividade. Cruzou os braços, botou em cima da mesa e falou, quero ver. Passou uma comunicação dali, outra daqui, ele começou a sentir uma dormência que veio subindo pelo corpo, chegou até aqui o pescoço. E tinha na plateia um professor. Ele começa a falar em latim com o professor. E ele dizendo, estou doido mesmo, eu não sei falar latim. E o professor conversando em latim com ele, outro doido mais do que eu. Eu falo, não entendo nada, e ele fala, eu não entendo nada, mas terminou aquela fala, a pessoa voltou para a plateia e terminou a dormência. No final chegou e falou assim, o que aconteceu? Ah, meu amigo fulano, que era professor de latim junto comigo, que desencarnou há tanto tempo, ele hoje veio nos visitar. E aí? Era coisa da cabeça? E assim diz ele que ele acreditou no fenômeno mediúnico. E nós estamos sendo dóceis? Às vezes, nas passividades ou nas possibilidades de intuição? Às vezes o Espírito fala 100 vezes, a gente fala 101, faz 101 formas de não escutá-lo. Aí não adianta um bom dirigente espiritual se nós não deixarmos sermos
dirigidos e acreditarmos nessa direção espiritual positiva. Nenhum espírito do bem nos quererá o mal, nenhuma árvore boa dá maus frutos. Primeiro experimentai se o espírito vem de Deus, de João. Mas no momento em que as intuições são boas, isso é animismo. Tudo tem um pouco de anímico, mas acima de tudo tem algo de positivo nessa intuição. Ela seguia seu dirigente espiritual. Adiante. Não ousarei falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Mas considero a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Eu os vejo, minhas doces e queridas irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo. Ela falando para as irmãs monjas. Não quero chegar aqui e falar o que eu fiz. Nós temos que ter pudor das coisas. Mas eu vejo vocês andando no bom caminho. Eu vejo vocês fazendo o que recomenda, o que ela recomendava, que naturalmente era o que o Cristo recomendava. O que nós andamos recomendando? Que a sombra de Pedro, às vezes a sombra de Pedro se curava e a nossa sombra. O que nós estamos representando para nós e para o outro? Qual é a imagem que nós refletimos para o outro? Porque você está preocupado com o que o outro diz? Não, eu estou preocupado com o que eu estou fazendo. Quando alguém me convida para fazer uma fofoca, eu resisto ou eu ponho mais uma lenhazinha no fogo? Um exemplo assim que a gente não faz. Vamos falar dessas coisas que já ficaram muito para trás, que não tem risco da gente reincidir. Raul diz também que uma vez ele era professor e estava em greve, já naquele tempo. E tal, e ele está lá, é um absurdo, porque tal, e dizer que vê Camilo. Essa é a hora do Camilo aparecer. É seu mentor espiritual. Camilo chega, fita-lhe os olhos e diz assim: é você que está falando, Raul? Sou. Numa vida anterior, Raul, você ganhou sem trabalhar. Agora está na hora de você trabalhar sem ganhar. Ainda está ganhando. O senhor não falou ainda bem, ainda está ganhando. Olha a misericórdia divina. Aí diz ele que aquele salário já ficou grandão, né? Poxa, eu não devia ganhar, já estou ganhando. Estou bem remunerado. Aí diz que os colegas, isso mentalmente, os colegas, fala, Raul, eu não estou passando muito bem, depois a gente continua sobre o assunto. E saiu de fininho e disse, nessa eu não entro mais. Então é bom que a gente pense, né? O que a coisa realmente traz. Adiante. Canonização da Santa Joana de Chantal, 1767. Um espírito desse realmente merecia ser canonizado? Com essas obras que nós vimos? E nós hoje podemos dizer, por denominação religiosa, que ela não era merecedora disso? Não dá. Não julgueis, disse Jesus. E qual o grande milagre de Joana de Chantal? Qual o grande milagre que a fez ser canonizada? O trabalho. Essa foi uma santa canonizada pelo trabalho. Oi? Pelo trabalho. Olha que interessante. É bom a gente ver. Não estou falando que os outros sejam porque alguns fizeram curas, porque etc, etc. Ela primeiro trabalhou. E certamente tinha muitos fenômenos que a gente desconhece, né, que a biografia dela é muito pequenininha, tá? Isso que é interessante. O que essa mulher fez? Possivelmente muita coisa. Os grandes espíritos fazem muito e deixam escrito quase nada. Porque não tem vaidade. A gente, no geral, escreve muito, deixa escrito muita coisa
e não necessariamente fazemos algumas delas. É interessante isso. O que Jesus de per si deixou escrito? O que Sócrates de per si deixou escrito? Pois é. Nem Jesus. E fizeram. Não é? Bom, mas vamos adiante. Alemanha. Uma outra reencarnação dela na Alemanha. Agora já bem mais recente. Lá de 1640 e alguma coisa, ela dá um pulinho adiante. Vamos adiante. Enfermeira Sheila. Nasceu em 1915 e desencarnou em 1943. Essa enfermeira é interessante. O pai dela é o doutor Fritz. E ela possuía um outro irmão, que era médico. O doutor Fritz disse ao irmão: olha, nunca você mate. Você é médico, tem o dever de curar, de lutar pela vida. Isso é a única coisa que seu pai lhe pede. Chamaram-no Rodolfo, irmão dela, para ir para a guerra. E chegaram lá e disseram: olha, está aqui uma arma, o senhor vai para a guerra. Tem ali alguém que nós temos que fuzilar, o senhor, por gentileza, fuzile-o. Ele disse assim: não, eu não mato. Já que você não mata, então você vai ficar do lado do que vai ser fuzilado, e também é fuzilado porque você é um desertor. Você está fugindo a cumprir os deveres da pátria. Portanto, sentimos muito, mas aquele ditado: se você tem dó do miserável, coloque-se no lugar dele. Colocou, ele desencarnou e bateu no ombro do pai e disse: pai, cumpri, acabo de ser morto, mas não matei. Em nome desses deveres, às vezes a gente pode escorregar. A vida é uma vida. Não interessa de quem e como esteja, é uma vida. Eu estou com um início aqui de gravidez, esse ser, vou abortar. Pelo contrário, esse ser é um espírito reencarnante. E gosto muito de uma história em que uma mãe chega num consultório ginecológico com uma criança no braço e dizendo: ó, doutor, tive aqui uma gravidez indesejada. Eu acho que é engraçado, porque a transa foi desejada. Mas a gravidez foi indesejada. Ó, doutor, eu gostaria de tirar, porque a gente nem assume, né? Aquela coisa, a gente tira o lixo. Eu gostaria de tirar. E conta a história o médico fala: não, vamos fazer o seguinte, vamos matar isso que está no seu braço. Está mais fácil, não tem complicação nenhuma. O senhor está doido? O outro também é igualzinho a esse. Só porque às vezes não vemos, só porque às vezes aparentemente está pequenininho, é um espírito reencarnante. O espírito começa com a fecundação, está em um livro dos espíritos. A reencarnação começa com a fecundação. Não é verdade? Quer dizer, esse Rodolfo falou: morri, papai, mas não matei. A gente às vezes acha que bacana, eu já não mato, eu já não aborto. Quantas vezes eu mato o tempo? Quantas vezes eu mato a esperança, o sonho de alguém? Ou eu estou pensando em fazer uma faculdade, você é velho demais. É longe. 5 anos. Você vai perder tempo com isso? Exemplos. Cuidado com o termo. A gente tem que pensar para além. Talvez essas coisas mais materializadas a gente não faz, mas outras a gente pode fazer. Não é para ter culpa. É olharmos como estamos administrando isso tudo. Adiante.
via primeiro a dor, depois a criatura. Ela pulava, ela entrava nos campos de batalha. Sheila, se alguém gritasse, se alguém tivesse um estertor, ela ia lá, socorria. Primeiro ela via a dor. Depois é que ela olhava a criatura. No geral, a gente olha a criatura com dor e corre para não dar problema para nós. Já vem aquela pessoa, ela vai me dizer, ai, hoje eu não aguento ouvir. Né? Primeiro a gente vê a criatura. Se ela tiver dor aí, tchau. Infelizmente hoje não vai dar, porque eu tenho um compromisso ali, sabe? Então, às vezes aquele ser precisa de um colo, de um abraço, de 5 minutos, ou às vezes menos. Às vezes aquele ser precisa ser ouvido um pouquinho, para recobrar as energias. Ela não, ela via a dor. Depois ela ia olhar se era soldado, como era, se não era, não interessava, se estava do lado A, do lado B, do lado C. A gente fala, aquele lá ele não é espírita, ó. Que pena que ele não é espírita. Ah, que legal, hein? Se ele fosse espírita, ele era de Deus. Mas como ele não é espírita, ele é do outro. Entre as, a gente vê muito isso. Ah, que pena, né? Ele é crente. Ele é meu irmão. Isso que ele é. Ele é meu irmão. O resto são circunstâncias outras. Ela, por isso que primeiro via a dor. Adiante. Sheila na espiritualidade. Bom, Sheila, o Peixotinho, trabalhava, Peixotinho era militar, no Rio de Janeiro. Ele, muito conhecido, ele desenvolvia um trabalho de oração para os vitimados na guerra, na Segunda Guerra. E numa tarde aparece lá Rodolfo e diz para ele, como tinha desencarnado, que tinha falado com o pai, essa história que eu acabei de contar, e diz assim, minha irmã vai se manifestar, em alemão assim. Alemão é uma língua muito fácil de entender, né? E ele falou Sheila e o Peixotinho entendeu Seila. Tá? Por quê? Porque aquele alemão bem carregadão foi o primeiro momento, digamos assim, de comunicação. E nós sabemos que Sheila, depois do desencarne, ela se encarrega dos trabalhos com Jesus, aliás, se encarrega não, né? Nós já vemos que há muitos séculos ela já vinha trabalhando para Jesus. Não ia ser diferente. Ah, eu quero ir para nosso lar, para não sei aonde. Meu filho, começa aqui. É aqui. É você fazendo aqui que você terá lá. Não é lá que você fará diretamente, não. Então nós vimos 4 séculos de bagagem. Ah, mas eu estou começando hoje, não interessa. Daqui a 4 séculos, você já vai ter andado muito. E se deixar para 4 séculos depois, vai ficar 4 séculos estacionado. Quer regredir, não regride o espírito. Estaciona, vem a dor, acorda, e assim vai. E aí? Colônia Alvorada Nova, coordenada por Caivara Schutel. Ela trabalha nessa modesta colônia, que tem uma forma de estrela com 8 pontas, dizem os espíritos, que está incrustada numa região umbralina, é lógico, disse Jesus que eram os doentes que precisavam de médico. Ela tem a direção de um hospital, ou como se é também chamado lá, departamento ou casa de repouso, repouso presente, porque para ela é trabalho. Repouso para ser distinto. Às vezes a gente chega lá assim, bem dementadinho, bem problemático, né? Um tanto quanto aceleradinho. E temos a misericórdia divina sempre e vamos para essa mão tão querida desse hospital da irmã Sheila. Ou seja, no mínimo, quando eu desencarnar, eu já sei, Sheila, Alvorada Nova, Sheila, Alvorada Nova, estou brincando. Ou seja, há de se ter essa possibilidade. Diz que ela é loira,
cabelo loiro, portanto, repartido, com os olhos azuis. Eu gastei 2.000 anos, mas eu plasmei. A minha companheira Sheila da minha existência. Não é? Quer dizer, para quem eu também fui bem invejoso. Adiante. Hospital dirigido por irmã Sheila. Já falamos, né, que o hospital é dirigido por ela. O que mais? Fenômenos mediúnicos com irmã Sheila. Agora vamos falar dos fenômenos mediúnicos da nossa querida irmã Sheila. Basicamente, ela trabalha com materialização. Hoje, já bem mais difícil. Por desnecessidade? Não. Hoje já temos mais técnicas. Talvez até por falta de médium adestrado para essa possibilidade. Talvez também, enfim. Ela trabalha com materialização. Adiante. Há 40 anos no mundo da mediunidade. Roque Jacinto. Roque Jacinto está com Chico, tomando um passe, e escuta um barulho, proc. Terminado o passe, abre os olhos, tinha uma concha com água friazinha do mar, e a concha estava fresquinha, como se tivesse sido tirado do mar ali. Minutos depois, materializa-se Sheila, depois desse fenômeno. Ela não materializou aquilo à toa. Ela fez nos mostrar que a mediunidade é algo muito importante. Que o fenômeno entre os dois mundos, ele é muito importante. E muitos centros espíritas estão cortando a possibilidade do fenômeno mediúnico. Não, nós temos que estudar, formar, pegar diploma, desencarnar, virar espírito, e não tem nem médico para nos receber. Olhem isso. Antes as coisas eram muito... Não, agora tem que ser assim, tem que ser assado, etc. Estamos perdendo a espontaneidade da mediunidade. Será que quando a gente desencarnar e precisar contar alguma dor nossa, não tiver ninguém para nos ouvir aqui, a gente vai ficar feliz? Então estamos do lado de cá, nós estamos preocupados em dar possibilidade que outros venham e nos conte dores, mensagem. Aliás, o Livro dos Espíritos nasceu exatamente da mediunidade. O Espiritismo é a doutrina calcada na mediunidade. Temos que fazer tais cursos e tais cursos e tais cursos, e enquanto isso não damos curso ao intercâmbio entre os dois planos. Não estou dizendo que é para fazer algo sem estudo, eu estou dizendo cuidado, porque senão é o caso de uma rainha na Rússia. A rainha assiste um belo espetáculo de teatro e fica embevecida. Era um espetáculo de teatro que arrancava lágrimas, emoções, e sai lá fora, tem um homem tiritando de frio. Ela, do lado da governanta, ela arranca aquela sua blusa, coloca naquele homem. A sua governanta, a sua acompanhante, rainha, essa blusa é muito cara, rainha. Esse homem está acostumado com frio. Pegue a blusa, amanhã a senhora manda um cobertor para ele. E ela tomou a blusa de volta, no segundo dia providenciou o cobertor, chegou lá, o homem tinha desencarnado de frio. Às vezes, diz Emmanuel, e Emmanuel sabe muito disso, a vida não oferece cópia para revisão. Vamos aproveitar a oportunidade agora, porque daqui 1 milésimo, eu saio brigado com alguém de casa, 1 milésimo depois aquele ser desencarna. Por que eu não podia ter deixado uma boa palavra para aquele ser? Eu sei a última vez em matéria que eu vou ver aquele ser? Não vamos fazer com uma comunicação entre o homem e uma mulher, tá? O homem brigou com a mulher com o homem, vice-versa, porque quando um não quer, dois não brigam. E o homem escreveu para a mulher, ele tinha uma reunião no outro dia na empresa, ele escreveu para a mulher, me chame, nada, o homem não é autoritário.
é doce. Me chame amanhã às 6 horas da manhã. Ponto. Sim, com muita doçura. Que esse negócio de por favor, com licença, a coisa está ficando demorada, sai daí. Deixa eu passar. Né? Essa coisa chamada educação, fraternidade, se não tomarmos cuidado, as coisas vão passando. Nós estamos atropelando isso. E às 9h30 da manhã do dia seguinte ela acorda. Olha, não tem a mulher na cama, ele fala assim, ele coroa a mulher de bênção, né? 9h30 da manhã, santa esposa, né? Não é possível. Ele olha na cabeceira da cama, está escrito assim, são 6 horas da manhã. Então, cuidado com essa comunicação. A comunicação que nós damos, nós recebemos. A chamada regra de ouro que está em Mateus. O que quereis que os homens vos façam, faça-te primeiro a eles. A gente geralmente quer que ele nos faça primeiro. E Jesus vem dizer, eu não vim para ser servido. Ele diz, vim para servir. E nós, no geral, gostamos mesmo de sermos servidos com bandeja. Abanar um lequezinho. Não é assim? O primeiro estado mundial que implantou a internet foi a Bahia. Vocês sabiam disso? Antes do computador já existia a rede. Ele já estava na rede. Então, vamos com esse trabalho. E aí, o que mais? Cientista suíço materialista. Cheio entrega o perfume que a mãezinha dele usava. O que vocês acham? Foi um cientista suíço, né? Lá no Chico. Materialista, né? História, né? Materializa nada. Sheila se materializa, vai até o cientista suíço, fala com o cientista suíço e dá um frasco de perfume, exatamente o aroma que a mãe do cientista suíço materialista usava. Será que ele continua materialista? Para que ela fazia? Ela vinha com as materializações para despertar para a espiritualidade. Não era um amor puro ao fenômeno, era para despertar a espiritualidade, para despertar a busca espiritual. O que mais? Caso Bissoli, radiografia do estômago, podendo ver as vísceras. O Bissoli está com uma dor no estômago, está lá com o Chico, aí o Chico entra numa cabine, porque o Chico dava-se ao fenômeno de materialização, até que o Emmanuel chegou e falou, Chico, nós precisamos materializar livro. Eu sei que você tem uma boa mediunidade para materialização, mas a gente tem que materializar 460 e tantos livros, o senhor segura a barra aí, porque nossa materialização é outra. Mas o Bissoli estava lá, queixou-se, o Chico entrou num quarto para servir de cabine, né? Tudo escuro, como se deve ser num fenômeno de materialização. Sheila materializa-se e vira para o Bissoli e fala, você está comendo gordura demais. E põe um aparelho que dizem os presentes que ilumina toda a sala. E põe um aparelho que dava para ver as vísceras. E disse, olha, estou tirando uma radiografia, isso era radiografia, imaginem. Vou levar para o mundo espiritual para promoverem o seu devido atendimento. Até hoje eu pergunto, isso foi lá pelos idos de 60, mais ou menos, até hoje eu pergunto, qual aparelho ainda hoje existe aqui que pode ver víscera? Não tem. Ainda não tem. O mais próximo talvez seja o ultrassom. O mais próximo. Mas não vê as vísceras. Né? Certamente dava para ver as lombriguinhas correndo. Né? Ou seja, ver víscera é isso, ver tudo funcionando. Até hoje nós não temos. O mais próximo é uma ressonância magnética. As veias veem. Tem que ver. O ecodoppler, sem dúvida. Agora os bichinhos andando nas veias, né? Os ecos Doppler, o Mário lembra bem. O ecodoppler, por exemplo, você já pode, com contraste, você até
vê mais coisas. Põe marcadores hoje, se quisermos ir adiante, tem uns marcadores celulares. Você vê a marcação nas células, mas as vísceras, né, Mário? Assim, ao vivo, nós temos um ecodoppler, nós temos um marcador celular. Hoje se faz aconselhamento genético, por exemplo, quando pais têm doenças degenerativas, se faz uma seleção genética para que o filho não tenha doença degenerativa. Isso é relativo. Pergunta para um geneticista se ele garante 100%. Garante? É provável. Tem tudo para. Mas não é 100%. Por quê? Porque se é uma questão espiritual, não adianta me botar num corpo com os olhos bonitinhos se eu vim para ser cego. Eu estrago ele. Não tem jeito. Se pegar um piano maravilhoso aqui, pôr eu para tocar, ao invés da Gervásia, que toca com a alma, eu desafino o piano. Gervásia, se um sujeito chegar e ficar metendo a mão no piano, o que acontece com ele? Hã? Desafino. Pois é, então a gente desafina a gente também quando é preciso o perispírito. A gente tem um molde no perispírito, a gente não engana. Não adianta. Claro que é útil, eu não estou desaconselhando as técnicas. O Espiritismo fala em a gênese. As coisas da matéria, deixa que a matéria cuida. O Espiritismo é a ciência para cuidar do espírito. Mas lembremos, antes de mais nada, que existe o espírito. Meu pai é primo primeiro da minha mãe. Meu tio, irmão do meu pai, é casado com a irmã da minha mãe. Certo? O infeliz do meu primo enxerga 100%. Ou seja, a coisa era para ser para essa pessoa que vos fala. A estrada de Damasco era essa. E que continue sendo. Adiante. Ló de Barros Soares. Aparelho que emitiu radioatividade na região do fígado. Ela estava com problema de fígado. Irmã Sheila chega com um aparelho esverdeado, tipo um diamante, emite radiação. Seria talvez mais próximo hoje de um raio laser? Talvez. Hoje você já faz cirurgias com raio laser, que você põe lá as videolaparoscopias, não é? Que você dissolve cálculo, dissolve pedra na vesícula. Talvez estivéssemos hoje mais perto com o laser. Alguém tem uma outra ideia que pudesse estar mais próximo? Só que isso é de muitas décadas para trás, viu? A medicina espiritual está muito à nossa frente. Eu sou um cientista, eu conheço da matéria. Quanta presunção. Eu gosto de Thomas Alva Edison. Descoberta a lâmpada, foram entrevistá-lo. O senhor está se sentindo um Deus? Ele falou, não. Por que não? Ele disse, eu não dou conta de fazer um pé de grama. Quer dizer, olha que realidade. Eu sou muito bom nisso. É mesmo. Você é muito bom nisso. Não estou dizendo que a gente não deva se aperfeiçoar. Só estou dizendo que a gente tem que ter humildade. Porque a gente ainda está bem pequenininho. Diz Jerônimo Mendonça que nós somos embriões espirituais. Se ele fala que nós somos embriões espirituais, eu estou me perguntando o que eu estou fazendo dentro do embrião. Porque eu estou na formação do embrião. Na filogenia do embrião. Adiante. Mansão do Caminho. Materialização de rosas. Lá na Mansão do Caminho com Divaldo, Sheila materializou rosas e fez perfumar todo o ambiente. E entregarmos as nossas dores, trabalhando, melhorando, mas entregar as nossas dores, por exemplo, a um espírito desse. Olha, irmã Sheila, está muito difícil, está doendo. A senhora pode, com a misericórdia divina, com a ajuda de Jesus, dar uma mãozinha aqui? Será que nós estamos com uma boa
guia no sentido genérico de uma cura? Será que às vezes nós não esquecemos de espíritos como esse? Eu trouxe esse para termos um exemplo. Tem Bezerra de Menezes, tem tantos outros, mas eu trouxe esse. Eu escolhi a nossa querida irmã Sheila, existem muitos centros com o seu nome, muitos centros com trabalhos de cura comprovadíssimos. Será que nós, no recôndito do nosso lar, não podemos ou não deveríamos dizer: ó, minha irmã querida, dói, é possível fazer alguma coisa para socorrer essa criatura nesse momento? Mas temos humildade de pedir. Não, ó, Sheila, eu gostaria de... É porque às vezes a gente pede com uma forma tão doce, né? Doutor Bezerra, eu gostaria de... eu estou mandando. É diferente de pedir. Pedir é se colocar, é se entregar, é humildemente abrir-se. Olha, me ajude. Ou como aquela prece do André Luiz lá no umbral. Senhor, me ajude. Como a prece nós ouvimos do seu Virgílio hoje aqui, nos convidando a todos. Quer dizer, é nos entregarmos, é não nos impormos. Nós devemos obediência à espiritualidade. Nós somos soldados rasos. Isso quer dizer que eles estão em patamares maiores que nós. Eles não nos tratam assim porque eles são humildes e bondosos. Mas nós às vezes delegamos. Deus parece que esqueceu de mim. Deus, não é possível. Eu peço tanto, mas quanto mais eu rezo, mais a desgraça acontece. Não, você não está rezando. Você não está orando. Você está rogando praga. É porque eu também tenho muito medo de prece. Aquela prece, eu sempre insisto nisso. Aquela prece que você faz para o fulano visualizando ele lá no leito de dor, cheio de tubo, é melhor não fazer, né? Visualize-o alegre, feliz, porque tudo emite onda e forma pensamentos. Adiante. Sheila e Chico Xavier. Já falamos dessa dupla, portanto podemos parar. Quantos tem ainda? Sheila é, para mim, um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e, sobretudo, de muito amor. Quem dera pudéssemos todos nós ter uma pequenina parcela do seu infinito desejo de amar. Caibar Schutel. Assim fala Caibar Schutel. Humildade. Humildade, amor. Então agora, aproveitando 3 minutinhos, vamos ouvir esse hino que fizeram a Sheila. E todos nós aqui que estivermos com alguma enfermidade do corpo, da alma, com alguma preocupação, com algum transtorno próprio nosso humano, vamos nos deixar perpassar essa onda magnética desse ser maravilhoso que trabalha tanto por nós. Vamos. Vamos unidos a chegar numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos
que nós todos sejamos abençoados, e certamente já fomos, por um Espírito de tamanha magnitude, de tamanho amor. Que Jesus nos abençoe.